Nessa videoaula faremos a correção da nossa última atividade, onde nós resolvemos algumas questões da prova do Enem 2017, prova de matemática, no que se refere ao caderno amarelo. A questão 145. Para realizar a viagem dos sonhos, uma pessoa precisava fazer um empréstimo no valor de R$ 5.000. Para pagar as prestações, dispõe de no máximo R$ 400 mensais. Para esse valor de empréstimo, o valor da prestação, que a gente vai chamar de P, é calculado em função do número de prestações, que a gente vai chamar de N, segundo essa fórmula. O P, que é o valor do empréstimo, é 5.000 multiplicado por 1,013 elevado a N, multiplicado por 0,013, dividido por 1,013 elevado a N menos 1. Bem, se necessário, utilize 0,005 como aproximação para o logaritmo decimal de 1,013, 2,602 como aproximação para o logaritmo decimal de 400 e 2,525 como aproximação para o logaritmo decimal de 335. De acordo com a fórmula dada, o menor número de parcelas cujos valores não comprometem o limite definido pela pessoa é quanto? Pela questão, a gente viu que se eu chamar de P igual a 400, o valor máximo que esse cara pode gastar em cada parcela, nós temos o seguinte: o valor da parcela é dado por essa expressão. Então, se o valor máximo da parcela é 400, eu vou igualar a expressão a 400, como a gente pode perceber. Igualando a expressão a 400, nós vamos resolver. Inicialmente, eu resolvi 5.000 multiplicado por 0,013, isso deu 65. Aí eu repeti vezes 1,013 elevado a N sobre 1,013 elevado a N menos 1. Isso igual a 400. Agora eu vou fazer produto dos meios pelos extremos. Então vai ficar 65 multiplicado por 1,013 elevado a N é igual a 400 multiplicado entre parênteses por 1,013 elevado a N menos 1. Vamos então aplicar a distributividade. Repetir a primeira parcela, como a gente já pode perceber, repetir o primeiro membro e distribuir o produto no segundo membro. Então vai ficar 400 multiplicado por 1,013 elevado a N menos o 400 vezes 1, que é 400. Para a gente poder descobrir qual o valor do N, eu jogo 400 vezes 1,013 elevado a N para o começo, negativo, então iguala a menos 400. Se eu pegar 65 vezes 1,013 elevado a N, menos 400 vezes 1,013 elevado a N, isso vai dar menos 335 multiplicado por 1,013 elevado a N, que dá igual, então, a menos 400. Eu troquei o sinal de todo mundo para a gente poder calcular as expressões. E aí eu vou fazer o seguinte. Como a questão me deu o valor dos logaritmos, eu vou aplicar o logaritmo decimal dos dois lados da igualdade. Aplicando o logaritmo decimal dos dois lados da igualdade, eu vou então agora aplicar as propriedades operatórias do logaritmo. Em especial, a propriedade que transforma um produto no logaritmando em uma soma de logaritmos. Com isso, o logaritmo de 335 vezes 1,013 elevado a N, eu posso escrever como sendo o logaritmo decimal de 335 mais o logaritmo decimal de 1,013 elevado a N. Isso igual ao logaritmo decimal de 400. Agora eu vou aplicar a propriedade que transforma o expoente em produto. Então, com isso, eu passo o N multiplicando o logaritmo de 1,013. Bem, em seguida, eu vou utilizar os dados que foram dados na questão. O logaritmo de 335, nós sabemos que ele é aproximadamente 2,525, mais N vezes o logaritmo de 1,013 é aproximadamente 0,005, igual o logaritmo de 400, aproximadamente 2,602. Para a gente descobrir qual o valor do N, passo 2,525 para o outro lado subtraindo. Então, N vezes 0,005 é igual a 2,602 menos 2,525,
que dá então 0,077. Passa o 0,005 dividindo, e quando eu fizer a divisão, nós temos então que o N ele é 15,4. Bem, se o N é 15,4, fica a dúvida se a resposta é 15 ou é 16. Percebam o seguinte, se a gente pagar em menos parcela, o valor da parcela fica mais caro. Se eu pagar em mais parcelas, o valor da parcela diminui. Então, para a gente não ultrapassar o teto de R$ 400 o valor da parcela, eu não posso pagar só 15 parcelas, porque ficaria acima de 400. Eu tenho que pagar 16 parcelas, porque em 16 parcelas eu terei um valor um pouco inferior a R$ 400. E isso dá certo. Então, para não comprometer o orçamento, nós devemos ter N igual a 16 parcelas. Dessa forma, então, a resposta correta é o item D. Questão 146. Raios de luz solar estão atingindo a superfície de um lago, formando um ângulo X com a sua superfície, conforme indica a figura que nós podemos já visualizar. Em determinadas condições, pode-se supor que a intensidade luminosa desses raios na superfície do lago seja dada por a intensidade em função do ângulo X é K vezes o seno de X, sendo o K uma constante e supondo que esse X, que é o ângulo, está entre 0 e 90 graus. Quando x igual a 30 graus, a intensidade luminosa se reduz a qual percentual do seu valor máximo? Então, primeiro eu tenho que saber qual é o valor máximo. O valor máximo ele ocorre quando o seno for máximo. E o seno máximo é o seno de 90 graus. Então, o valor máximo ele ocorre quando o x for 90. Desse modo, então, esse valor máximo ele vai ser o i de 90 graus, que é quando eu pego o x igual a 90 graus, que vai ser k vezes o seno de 90. Como o seno de 90 é 1, isso será k vezes 1, que é k. Ou seja, a intensidade máxima, a intensidade luminosa máxima, ocorre então quando o ângulo de incidência for um ângulo de 90 graus, que é quando o Sol está a pino, ao meio-dia, e essa intensidade máxima é igual a k. Aí eu quero saber, e quando o x for 30 graus? Que percentual da intensidade máxima nós teremos? Vamos lembrar então que se o x é 30, eu vou colocar 30 no lugar do x. Então o i de 30 é k vezes o seno de 30. O seno de 30 é 0,5. E aí vamos observar que 0,5 na verdade é 0,5 vezes k ou k vezes 0,5. Esse 0,5 ele é 50%. Então nós teremos que o i de 30 ele é 50% de k. Ou seja, o i de 30 ele é 50% do i de 90, que é a intensidade máxima. Ou seja, então, quando o x é 30 graus, nós vamos ter uma intensidade luminosa 50% da intensidade luminosa máxima. E aí, claro, se a resposta é 50%, o item correto é o item B. Questão 146. A imagem apresentada na figura é uma cópia em preto e branco da tela quadrada intitulada O Peixe, de Marcos Pinto, que foi colocada em uma parede para exposição e fixada nos pontos A e B. Então você tem aí uma tela quadrada, e essa tela quadrada ela tem um prego fixando ela na parede, no ponto A, e outro prego fixando no ponto B. Por um problema na fixação de um dos pontos, a tela se desprendeu e, ao se desprender, ela girou rente à parede. Após o giro, ela ficou posicionada como ilustrado na figura, formando um ângulo de 45 graus com a linha do horizonte. Então, nós tivemos um problema de fixação no ponto A. O ponto B ele continuou fixado, mas como a tela se soltou da fixação do ponto A, ela girou rente à parede. E aí chegou a essa posição, como a gente pode perceber, de tal maneira que o ângulo entre um dos lados da tela e a horizontal é um ângulo de 45 graus. Para recolocar a tela na sua posição original, deve-se girá-la rente à parede no menor ângulo possível inferior a 360. Você vai ter que girar ela de novo e recolocar no local. A questão pergunta: a forma de recolocar a tela na posição original, obedecendo ao que foi estabelecido, é girando ela um ângulo de... Então é para a gente descobrir qual é o ângulo que eu tenho que girar essa tela
e se é no sentido horário ou anti-horário. Vamos fazer o seguinte. Primeiro eu vou destacar um dos lados aí da tela na imagem. Vamos destacar esse lado aqui, ó, marcado em vermelho. Bem, eu vou então agora girar essa tela, recolocá-la no lugar, e aí quando eu recolocá-la no lugar, a gente vai observar até onde esse lado, que eu demarquei em vermelho, até onde esse lado girou. Então vou fazer o seguinte, eu vou então recolocar o quadro no lugar, seguindo aí, girando essa figura, como a gente pode perceber de acordo com as imagens. Ó. Você vai pegando a tela e vai girando ela. Acompanhe aí os giros, ó, até que, continuando aí nos giros, você finalmente consegue colocá-la no lugar. Ok, ao colocá-la no lugar, a gente percebe o seguinte, esse lado que eu demarquei, que era o lado aí da frente da boca do peixe, ele foi agora para essa posição. Então isso quer dizer que o tanto que eu girei a tela é esse ângulo que a gente pode observar, é o menor ângulo possível. A gente pode perceber que eu girei ela no sentido horário, mas eu tenho que descobrir quantos graus eu girei. Observe o seguinte, esse ângulo formado aí os dois segmentos em vermelho, ele é composto de um ângulo de 45 graus, como a gente pode ver, e é composto de um ângulo reto. Porque como nós temos uma tela quadrada, o ângulo dessa tela, qualquer um dos 4 ângulos dessa tela, é um ângulo reto. Desse modo, então, o ângulo que nós giramos, ele foi um ângulo de 45 mais 90. Ou seja, ele foi um ângulo de 135 graus e, como eu já falei, foi feito um giro no sentido horário. Então, nós giramos 135 graus no sentido horário, de maneira que a resposta correta é o item B. Questão 148. A avaliação de rendimento de alunos de um curso universitário baseia-se na média ponderada das notas obtidas nas disciplinas pelos respectivos números de crédito, como mostra o quadro. Então nós temos aí a média do aluno e a classificação. Média abaixo de 3 é péssima, média igual a 3 ou superior, na verdade igual ou superior a 3 e menor do que 5 é a média ruim. Média igual ou superior a 5 e menor do que 7 é uma média regular. Se a média for igual ou superior a 7 e menor ou igual a 9 é uma média boa. E por outro lado, se a média for superior a 9 e igual ou inferior a 10 é uma média excelente. Quanto melhor a avaliação de um aluno em determinado período letivo, maior sua prioridade na escolha de disciplinas para o período seguinte. Determinado aluno sabe que se obtiver avaliação bom ou excelente, ele conseguirá matrícula nas disciplinas que deseja. Ele já realizou as provas de 4 das 5 disciplinas em que está matriculado, mas ainda não realizou a prova da disciplina 1, conforme o quadro. Então, no quadro, nós temos as disciplinas, nós temos a carga horária em créditos de cada disciplina e nós temos a nota que o aluno já obteve nas disciplinas 2, 3, 4 e 5. A questão pede, para que atinja seu objetivo, a nota mínima que ele deve conseguir na disciplina 1 para ter o seu desempenho bom ou excelente é quanto? Vamos avaliar da seguinte maneira. Eu vou chamar de X a nota mínima que esse aluno necessita na disciplina 1. Então, a gente pode imaginar que para que o estudante tenha avaliação bom ou excelente, a média mínima necessária é 7. Por quê? Porque se tiver média 7 ou mais, ou ele vai estar na classificação bom ou excelente. Então, a média mínima é 7. Vamos fazer o seguinte. Nós temos uma média ponderada. Por que nós temos uma média ponderada? Porque cada disciplina tem um peso diferente, onde o peso da disciplina é exatamente a sua quantidade de créditos. Quanto maior a quantidade de créditos da disciplina, mais peso ela tem no quesito média. Então, se é uma média ponderada, eu vou pegar cada nota, multiplicar pela quantidade de créditos da disciplina, somar e dividir pela soma dos pesos, que é a soma dos créditos. A média mínima nós já sabemos que é 7. A nota mínima que ele deve tirar na disciplina 1, eu estou chamando de X. Aí multiplica por 12 créditos da disciplina 1. Mais a nota na disciplina 2 é 8, vezes os seus 4 créditos.
mais a nota na disciplina 3, que é 6, vezes o seu 8 créditos. A nota na disciplina 4 é 5, também multiplicado por 8 créditos. E a nota na disciplina 5 é 7,5, multiplicado pelos seus 10 créditos. Tudo isso dividido pela soma dos créditos, como a gente pode perceber. Aqui eu fiz todos os produtos necessários, podem conferir. E no denominador da fração eu somei os créditos, deram aí 42 créditos. Agora eu vou somar o numerador dessa fração. Repetir o 7 igual. Somando o numerador da fração, deu 12x mais 195 sobre 42. E agora faça produto dos meios pelos extremos. Então 12x menos 195 é igual a 7 vezes 42, que dá 294. Portanto, 12x é 294 menos 195, que dá 99. Para eu saber quanto é que deve ser o x, eu vou pegar o 99 dividido para 12, que dá 8,25. Ou seja, a nota mínima que esse aluno deve tirar na disciplina 1 para ter o seu desempenho bom ou excelente é 8,25. E a resposta correta é o item D. Questão 149. Um brinquedo infantil caminhão cegonha, ele é formado por uma carreta e 10 carrinhos nela transportados, conforme a figura. Então nós temos a carreta e os 10 carrinhos sobre essa carreta. No setor de produção da empresa que fabrica esse brinquedo, é feita a pintura de todos os carrinhos para que o aspecto do brinquedo fique mais atraente. São utilizadas as cores amarelo, branco, laranja e verde. São utilizadas 4 cores, né? E cada carrinho é pintado apenas com uma cor. O caminhão cegonha, ele tem sempre uma cor fixa. Já os carrinhos têm cores variáveis entre essas 4 cores que nós falamos. A empresa determinou que em todo caminhão cegonha deve haver pelo menos um carrinho de cada uma das 4 cores disponíveis. Mudança de posição dos carrinhos no caminhão cegonha não gera um novo modelo de brinquedo. Na verdade, o que gera um novo modelo de brinquedo é a quantidade de carrinhos pintados com cada cor. Com base nessas informações, quantos são os modelos distintos do brinquedo caminhão cegonha que essa empresa poderá produzir? Vamos avaliar o seguinte. Como a gente deve ter pelo menos um carrinho de cada uma das 4 cores, em combinatório eu tenho que primeiro cumprir as minhas obrigações. Então eu vou cumprir as minhas obrigações escolhendo inicialmente 4 carrinhos lá do meu brinquedo e pintando cada um desses 4 carrinhos com uma cor diferente. Porque aí eu cumpro a minha obrigação de ter ao menos um carrinho de cada cor. Ok, feito isso, vamos então para o que eu posso alternar, né? Após isso, se eu já pintei 4 carrinhos, um de cada cor, restam então 6 carrinhos, e esses 6 carrinhos eles devem ser pintados utilizando as 4 cores disponíveis. E lógico, né? Se eu tenho 6 carrinhos para pintar de 4 cores, eu terei que repetir cores. O que é que eu faço então? Assim, diante das 4 cores, eu escolho os 6 carrinhos para pintar. Se eu vou, então, diante das 4 cores, escolher os 6 carrinhos para pintar, e se eu vou poder repetir cores, então isso, na verdade, é uma combinação com repetição das 4 cores, tomadas 6 a 6 os carrinhos. Bem, mas se é uma combinação com repetição, nós sabemos que uma combinação com repetição de n elementos tomados P a P, eu sempre transformo numa combinação simples. Toda combinação com repetição de n elementos tomados P a P, eu transformo na combinação simples de n mais P menos 1 tomado P a P. Então, no nosso caso, a combinação com repetição de 4 tomado 6 a 6, o n é 4 e o P é 6. Desse modo, fica o seguinte. A combinação com repetição de 4 tomado 6 a 6 é a combinação simples de 4 mais 6 menos 1 tomado 6 a 6. Isso vai dar, então, uma combinação simples de 9 tomado 6 a 6, já que 4 mais 6 dá 10, menos 1 dá 9. Resolvendo essa combinação simples de 9 tomado 6 a 6, isso é 9 fatorial sobre 6 fatorial vezes 3 fatorial. Mas percebam que o produto de fatorial no denominador pode ser invertido. Isso pode ser reescrito como 9 fatorial
sobre 3 fatorial vezes 6 fatorial. Se liguem, 9 fatorial sobre 3 fatorial vezes 6 fatorial, isso nada mais é do que a expressão que representa a combinação de 9 tomado 3 a 3. O que isso quer dizer? O total de maneiras que eu posso pintar esses carrinhos é, na verdade, uma combinação simples de 9 elementos tomados 3 a 3. Bem, se eu cheguei até essa solução da combinação simples de 9 tomado 3 a 3, a resposta correta é o item B. Questão 150. Uma empresa especializada em conservação de piscinas utiliza um produto para tratamento da água cujas especificações técnicas sugerem que seja adicionado 1,5 ml desse produto para cada 1.000 litros de água da piscina. Essa empresa foi contratada para cuidar de uma piscina de base retangular, de profundidade constante e igual a 1,7 metros, com largura e comprimento iguais a 3 e 5 metros, respectivamente. O nível da lâmina d'água nessa piscina é mantido a 50 centímetros da borda da piscina. Ou seja, você não enche a piscina até ela sangrar, como se diz. Você enche a piscina e deixa faltando 50 centímetros para que ela sangre. A quantidade desse produto, em mililitro, que deve ser adicionada a essa piscina, de modo a atender às suas especificações técnicas, é... Observem que o que eu sugiro é 1,5 ml do produto para cada 1.000 litros de água. Então é necessário que a gente saiba quantos 1.000 litros de água cabem na piscina. Para isso eu tenho que calcular o volume da piscina. Vamos lembrar o seguinte, como a água está a 50 centímetros da borda da piscina e essa piscina ela tem 1,70 m de profundidade, então a lâmina d'água ela tem uma profundidade de apenas 1,20 m. Logo, você tem uma piscina com 1,20 m de profundidade, isso é a lâmina d'água, 3 metros de comprimento e 5 metros de largura. O volume, então, de água contido nessa piscina, como a piscina tem forma de paralelepípedo, é só multiplicar essas dimensões. Vai ficar 1,2 vezes 3 vezes 5. Feito o produto, a gente obtém 18 metros cúbicos. Bem, mas eu quero o volume em litros. Vamos lembrar que 18 metros cúbicos, cada metro cúbico equivale a 1.000 litros. Então, na verdade, nós temos 18.000 litros de água contidos nessa piscina. Bem, se o volume da piscina é de 18.000 litros de água, e eu sei que para cada 1.000 litros de água eu vou ter que adicionar 1,5 ml do produto, então para eu saber qual a quantidade do produto nos 18.000 litros de água, é só a gente pegar e fazer esse cálculo, ó. 1,5 multiplicado pelo 18.000 litros de água, que é a quantidade de água da piscina, dividido por 1.000, já que é 1,5 ml para cada 1.000 litros de água. A gente pode fazer 1,5 multiplicado por 18.000, dá 27.000. 27.000 dividido para 1.000 dá 27 ml. Dessa forma, então, serão necessários 27 mililitros do produto para poder colocar nessa piscina. E a resposta correta é o item B. Questão 151. Um instituto de pesquisas eleitorais ele recebe uma encomenda na qual a margem de erro deve ser de, no máximo, 2 pontos percentuais, que é 0,002. O instituto tem 5 pesquisas recentes, pesquisa P1 a P5, sobre o tema, que é objeto da encomenda, e irá utilizar a que tiver o erro menor que o pedido. Eu quero um erro de no máximo 2 pontos percentuais, então o Instituto ele vai utilizar a pesquisa que tiver margem de erro abaixo de 2 pontos percentuais. Os dados sobre as pesquisas são o seguinte. Bem, para cada pesquisa, você tem o nome da pesquisa, você tem o parâmetro sigma, você tem o N, que é o número de pessoas entrevistadas, e você tem a raiz quadrada de N. Vamos ver aqui o que eu explico melhor. Bem, o erro dessa pesquisa, a margem de erro, ela pode ser calculada através dessa expressão. O módulo da margem de erro ele é menor do que 1,96 multiplicado por sigma dividido pela raiz quadrada de N, onde esse sigma é um parâmetro da pesquisa e o N é o número de pessoas entrevistadas por essa pesquisa.
Sabendo disso, qual das pesquisas deverá ser utilizada? Ou seja, qual dessas 5 pesquisas tem margem de erro inferior a 2 pontos percentuais? Pessoal, o chato dessas questões é que você vai ter que calcular a margem de erro das 5 pesquisas para poder saber qual é a resposta correta. Vamos lá então, calcular a margem de erro de cada uma delas para poder verificar qual delas tem margem de erro abaixo de 2 pontos percentuais, abaixo de 0,02. A pesquisa P1, peguei aqui a fórmula, lembrando que a pesquisa P1, o sigma é 0,5 e a raiz quadrada de n, olhem na tabela, é 42. Faça os cálculos necessários, você vai perceber que a margem de erro dela é menor do que 0,02333. Percebam que a pesquisa P1 não será utilizada, porque a margem de erro dela é um pouco superior a 2 pontos percentuais. Vamos para a pesquisa P2. Do mesmo jeito, vamos pegar a fórmula que determina a sua margem de erro. Então, o módulo da margem de erro é menor do que 1,96, multiplicado pelo sigma da pesquisa P2, que é 0,4, dividido pela raiz quadrada de n, que é 28. Novamente, faço os cálculos necessários e nós vamos perceber que a margem de erro da pesquisa P2 é 0,028. Então, a pesquisa P2 também não será utilizada porque ela tem a margem de erro um pouco superior a 2 pontos percentuais. Vamos para a pesquisa P3. Do mesmo jeito, substitua o valor na expressão. Lembrando que para a pesquisa P3 o sigma é 0,3 e a raiz quadrada de n é 24. Substitua os valores, faça os cálculos necessários. Nós teremos então que a margem de erro da pesquisa P3 é 0,0245. Também um pouco superior a 2 pontos percentuais. Isso quer dizer que a pesquisa P3 também está descartada já. Pesquisa P4. Bem, substituindo os valores na expressão, nós sabemos que o sigma é 0,2 e que a raiz quadrada de n é 21. Então, faça os cálculos necessários e a gente obtém que a sua margem de erro ela é menor do que 0,018666. Ou seja, essa margem de erro é em torno de 1,8 ponto percentual. O que quer dizer que a pesquisa P4 ela tem uma margem de erro inferior a 2 pontos percentuais. Bem, mas eu ainda não posso marcar o item D. Por quê? Vai que a pesquisa P5 tem margem de erro ainda menor do que a pesquisa P4? O Instituto ele vai escolher a pesquisa que tiver a menor margem de erro. Então, para isso, eu tenho que saber a margem de erro da pesquisa P5 para eu saber se eu continuo com a P4 ou se eu mudo para a P5. Pegando então a pesquisa P5, eu vou pegar aqui a expressão, substitua o parâmetro sigma por 0,1 e substitua a raiz quadrada de n por 8. Faça os cálculos necessários e a gente vai ver que a sua margem de erro é menor que 0,0245. Isso dá um pouco superior a 2 pontos percentuais. Com isso, então, a única pesquisa que tem margem de erro inferior a 2 pontos percentuais é a pesquisa P4. Por isso, então, essa é a pesquisa escolhida e a resposta correta é o item D. Questão 152. Em um teleférico turístico, bondinhos saem de estações ao nível do mar e do topo de uma montanha. A travessia dura 1 minuto e meio e ambos os bondinhos se deslocavam ou se deslocam à mesma velocidade. 40 segundos após o bondinho A partir da estação ao nível do mar, ele cruza com o bondinho B, que havia saído do topo da montanha. Quantos segundos após a partida do bondinho B partiu o bondinho A? O bondinho A partiu depois do bondinho B, mas quantos segundos depois? É uma questão bem simples, é só a gente avaliar o contexto. Vamos perceber que se os bondinhos gastam 1,5 minuto para fazer a travessia, então isso quer dizer que eles gastam nessa travessia 90 segundos. Gastando 90 segundos, como o bondinho A encontra o bondinho B 40 segundos após ter saído da estação, então isso quer dizer que o bondinho B estava 50 segundos
em movimento já. Não são 90 segundos para ir de uma estação para outra? Então, se o bondinho A andou 40 segundos e encontrou o bondinho B, é porque o bondinho B já tinha andado os outros 50. Então, 40 mais 50, 90. Ok, então percebam, enquanto o bondinho A estava a 40 segundos em movimento, o bondinho B já estava a 50 segundos em movimento. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o bondinho B saiu 10 segundos antes do bondinho A. 10 segundos antes, porque ele está 10 segundos a mais em movimento. Dessa forma, então, a gente percebe que a resposta correta é o item B. Questão 153. Num dia de tempestade, a alteração na profundidade de um rio, num determinado local, foi registrada durante um período de 4 horas. Os resultados estão indicados no gráfico de linhas. Nós temos um gráfico de linha. Nele, a profundidade H, registrada às 13 horas, não foi anotada. E a partir de H, cada tracinho desse aí, cada unidade sobre o eixo vertical, representa 1 metro a mais. Continuemos então. Foi informado que entre as 15 horas e as 16 horas, a profundidade do rio diminuiu 10%. Às 16 horas, qual foi a profundidade do rio em metros no local onde foram feitos os registros? Bem, embora a gente não saiba quanto é o valor H, dá para a gente colocar as medidas em função dele. Eu percebo o seguinte, pela análise aí do nosso gráfico, a gente observa que a profundidade do rio às 15 horas era H mais 6. Já que a profundidade às 13 horas é H, e das 13 horas até as 15 ele aumentou o seu nível 6 metros, então às 15 horas, profundidade H mais 6. Dessa forma, a gente pode ainda observar que o nível desse mesmo rio às 16 horas era H mais 4. Por quê? Porque das 15 para as 16 horas, o nível do rio diminuiu 2 metros. Então agora é H mais 4. Ok, mas vamos pensar o seguinte. Nós percebemos que houve uma redução de 2 metros entre as 15 e as 16 horas. E essa redução aí de 2 metros representa, como o enunciado falou, 10% da profundidade às 15 horas. Ou seja, 10% da profundidade às 15 horas, que era H mais 6, dá igual a 2 metros. Dessa forma, então, a gente pode escrever que 10% de H mais 6 é igual a 2. Vamos calcular, então, 10% é 10 sobre 100, multiplicado por H mais 6, isso é igual a 2. Resolvendo, então, 10% é 0,1, multiplicado por H mais 6 é igual a 2. Como a gente quer, então, saber qual o valor de H, eu vou distribuir o 0,1, multiplicando por quem está entre parênteses. Vai ficar 0,1 vezes H mais 0,1 vezes 6 dá 0,6 igual a 2. Para achar o valor de H, jogo o 0,6 para o outro lado subtraindo. Então 0,1 vezes H é igual a 2 menos 0,6. O que quer dizer que 0,1 vezes H é igual a 1,4. Portanto, o H é 1,4 dividido para 0,1. Com isso, então, H é igual a 14 metros. Ok, a gente não sabia qual era a profundidade H às 13 horas. Acabamos de descobrir que a profundidade H é 14 metros. Mas não é isso que a questão pede. A questão pede qual é a profundidade do rio em metros, às 16 horas. Vamos lembrar o seguinte. Às 16 horas, a profundidade do rio era H mais 4. Como H é 14, 14 mais 4 dá 18 metros. Então o rio, às 16 horas, ele estava com 18 metros de profundidade e dessa forma, então, a resposta correta é o item A. E com isso a gente finaliza essa videoaula, onde nós corrigimos algumas questões do caderno amarelo da prova do Enem 2017, a prova de matemática, então, do Enem 2017.